Olá, boa tarde. Seja bem-vindo às sabatinas do Grupo Cidade de Comunicação, um programa realizado pelas equipes de jornalismo da TV Cidade e do portal suacidade.com. A cada programa, um candidato que disputa a Prefeitura de São Luís terá a oportunidade de apresentar as suas propostas através das entrevistas com nosso time de apresentadores e repórteres. No programa de hoje, eu, Sérgio Murilo e Marcos Martins vamos entrevistar o candidato Dr. Iglésio do PROS. Iglésio Luciano Moisés Silva de Souza, conhecido como Dr. Iglésio, é médico, advogado e professor universitário. Natural de São Luís, ele está no primeiro mandato como deputado estadual do Maranhão. Esse ano concorre ao cargo de prefeito de São Luís pelo partido PROS, sendo vice-prefeito o médico Mauro César. Olá, boa tarde, candidato. Vamos saber agora o primeiro tema da sabatina no telão. Educação. Candidato, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o Anísio Teixeira, o município de São Luís, desde 2017, que não atinge a meta aí estipulada pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica. Para se ter uma ideia, no ano de 2017, a meta era 5,2 e o atingido foi 4,6. Em 2019, um dado mais recente, também não atingimos. Qual o seu plano de governo para que essas metas sejam alcançadas e o que podemos esperar do senhor, caso o senhor seja eleito, para o modelo de educação básica? Primeiramente, meu compromisso com a verdade. Nós hoje temos uma situação em São Luís que é extremamente complicada. Nossas crianças ficaram 1 ano sem aulas. Esse é o primeiro ponto. Nós temos 1 ano de atraso na vida de 80 mil crianças da rede pública de ensino. Os esforços vão ser feitos no sentido de buscar recuperar aos poucos esse tempo perdido. A gente não pode achar que esse ano foi perdido, virar a página e simplesmente esquecer dessas crianças. Nós vamos ter um desafio ano que vem, é que a criança que passou 1 ano sem aula, ela vai chegar no coleguinha da escola no ano que vem sem saber quem é ele. Ele vai chegar para a tia que ele via todo dia e vai estar desadaptado. Ele vai precisar entender por que ele ficou em casa 1 ano e agora ele vai voltar para a escola. Até mesmo a motivação de ele poder estudar. Para que ele está estudando? Ele precisa entender isso. Isso na cabeça de um adulto ele funciona de uma forma muito tranquila, mas na cabeça de uma criança isso é uma coisa que precisa ser trabalhada. Uma das coisas que a gente precisa é fazer o que a gente colocou para o governo do estado, para as instituições privadas de ensino. Fizemos uma lei que determina que as instituições de ensino precisam fazer uma semana de acolhimento, um período de acolhimento socioemocional dessas crianças. É a primeira coisa a ser feita. Para quê? Para que a gente possa estabilizar emocionalmente quem está indo para a escola. Porque a gente não pode pensar que o modelo educacional hoje ele se resume a ter uma aula de português, uma aula de matemática. Inclusive esse é o problema de hoje. Nós temos uma situação em que de cada 10 crianças que a gente tem no município, apenas 2 conseguem desenvolver habilidades em português e matemática. É por quê? Porque o ensino ele precisa ser de uma qualidade melhor. O próprio acolhimento da escola em relação à problemática das crianças, ela não existe, a gente não tem acompanhamento dessas crianças, por isso a gente tem um índice de absenteísmo na escola ainda muito alto e ao mesmo tempo a gente tem um paradoxo, que nós temos 95% de aprovação, ou seja, a gente não cumpre meta, nossas crianças, de modo geral, faltam muito à aula e elas estão sendo aprovadas em 95% das vezes. Está sendo feito o quê? Um ensino de progressão quase que automática, que o resultado final dele, ao final dos anos do ensino infantil, do ensino fundamental, a criança termina sem saber o que poderia e deveria saber para ter uma educação para a vida. Como é que, por exemplo, a gente faz aqui em São Luís, os paradoxos eles se acumulam. Nós temos lei de incentivo a startups, empresas de tecnologia aqui no Centro Histórico. É o único incentivo que a gente tem para a empresa por parte da Prefeitura de São Luís hoje é esse. Você vai colocar uma empresa no Centro Histórico de tecnologia. A tua rede de ensino faz com que apenas 20% dos alunos saibam o básico de matemática. Matemática é a ciência básica para todo o ramo da tecnologia, da engenharia. Então, o que você tem hoje posto? Você tem um sistema de ensino que não prepara para a cidade que você está querendo atrair. E aí a empresa, o que ela vai fazer? Ela vai contratar mão de obra estrangeira. A minha preocupação é para hoje e para amanhã.
Eu me preocupo com o que as crianças não estão aprendendo hoje e me preocupo com o que elas irão fazer daqui a 18 anos, 20 anos, quando estiverem já encaminhando as suas vidas. Elas não vão trabalhar em empresa de tecnologia. Essas crianças que o município forma hoje não vão. Onde elas vão? Elas vão para o Mateus, carregar caixa, elas vão ser caixa no supermercado. De forma que isso não é indigno, mas a gente precisa dar para nossas crianças as condições delas serem o que elas quiserem. Se ela quiser ser caixa, perfeito. Se ela quiser ser engenheiro civil, ela tem que ter o básico para que ela possa tentar reverter isso. Caso contrário, você aprisiona a pessoa do ensino público, municipal, dentro de uma realidade que é muito difícil vencer. Não é todo mundo que consegue vencer essa realidade dura que a gente tem de 660 mil pessoas em São Luís que recebem até um salário mínimo, a dificuldade que tem do sistema de saúde, toda a questão familiar que muitas vezes precisa de assistência social que não é disponibilizada. Nós temos uma dívida com essas pessoas. São Luís e o Maranhão têm essa dívida desde que foi encerrado o ciclo da escravidão, no século XIX aqui. 52% da nossa população era escrava. E no outro dia, quando o Maranhão aderiu à abolição da escravatura, o que aconteceu? Essas pessoas estavam desempregadas. Nós somos um estado que começou com 52% de desemprego lá atrás. Por isso que hoje na Liberdade você vai, 93% da população é negra lá dentro. Os bairros eles são todos guetizados. E isso é São Luís. Essa São Luís de verdade, que a gente traz e expõe essa ferida aberta da cidade, é justamente o contrário da propaganda que os adversários estão fazendo. Ano que vem nós vamos ter um orçamento reduzido. Nós temos uma expectativa de arrecadação de receita menor do que esse ano, que já foi difícil pra caramba. E estão mentindo para você que vão fazer concurso, que vão fazer 6 centros esportivos, que vão fazer 3 terminais de integração, que vão resolver todas as obras de asfalto ano que vem, que vão determinar imediata reforma de todas as escolas. Estão mentindo. Ano que vem vai ser um ano de tentar salvar o que a gente fez. O que a gente conseguiu produzir em 2020, salvar um pouco daquilo e melhorar o que não foi feito. Nas escolas, nos hospitais, garantir que tenha dipirona nos hospitais, o atendimento mínimo na ortopedia também. Ok. Agora, nós vamos à participação do repórter. Neste programa, nós vamos contar aí com as perguntas da jornalista Larissa Madeira. Boa tarde, candidato. A Covid-19 acabou afastando as crianças da escola durante todo esse período. E a gente sabe que isso pode ter um impacto negativo por toda a vida, né, na aprendizagem. E a gente quer saber se já existe algum plano no seu governo que possa minimizar esses impactos na educação. A gente sabe da dificuldade hoje aqui em São Luís da prefeitura dialogar com o sindicato dos professores. Termina tendo um poder muito grande aqui na cidade do ponto de vista da própria gestão do sistema educacional. Ao passo que o secretário de Educação, o papel dele hoje, ele não é fortalecido. Por quê? Começa da gestão dos recursos. Hoje, o recurso do Fundo Municipal de Educação, ele não é depositado automaticamente. Ele vem, a Fazenda diz o que vai ser gasto pelo secretário de Educação. Ou seja, você está com o secretário o tempo todo amarrado. Quais são as prioridades hoje? Eu já falei no começo da fala. Primeiro, acolhimento socioemocional. Segundo, um plano de recuperação de carga horária. A ideia nossa é ampliar em 1 hora todos os dias o turno de aulas, mas isso a gente vai ter que conversar com os professores. Isso não vai ser imposto, isso vai ser dialogado. Nós temos que fortalecer diálogo com professores, diálogo com o conselho de pais das escolas, para que a gente possa chegar a uma conclusão. A gente deseja, é nosso desejo, fazer aos sábados também, se for decidido, caso a caso pelas escolas. A gente vai fazer com que as escolas possam determinar se há condições de estabelecer mais um turno de aulas ao sábado para fazer um reforço, atividades lúdicas, fazer um acompanhamento melhor desses alunos. Não vai ser fácil, eu tenho certeza, a gente vai ter muito trabalho, porque cada um é cheio de suas razões, das suas motivações, das suas crenças, mas a gente precisa encontrar um caminho. Quem que é o centro da escola? Para que a gente faz escola? A gente faz escola para o aluno aprender, para ele interagir, para ele socializar, para ele se fortalecer. A nossa visão é essa, minha visão é essa. Eu sou uma pessoa que a minha vida, eu estou aqui hoje porque a minha vida é transformada pelo estudo. Eu não cheguei na política pela mão de quem quer que seja, não foi na mão do Flávio Dino,
do Edivaldo, do pai, da vovó, não foi ninguém. Eu estou aqui, eu sou médico, formado em Direito, que trabalho pra caramba, que exerço a minha profissão com dignidade. Essas mãos aqui hoje, elas operam apenas pacientes do SUS há muito tempo. Então, eu sei o que eu posso fazer, graças ao estudo. Eu não dependo de ninguém. Se tudo isso aqui acabasse hoje, a minha vida seguiria normal. Mas eu decidi sair da acomodação para tentar transformar. Fiz isso na Assembleia, sou o deputado que mais atuou na Assembleia, em média de trabalho da história. Hoje, pode fazer o comparativo no SAPL, é só buscar. Sou presente em 100% das sessões de votação da casa, o único. Tem deputado aqui que quer ser prefeito de São Luís, que apresentou em 8 anos de mandato 5 míseros projetos de lei. A nossa produtividade em 1 ano e meio é 64 vezes maior. Isso porque teve a pandemia. No momento que as pessoas forem votar, considerar o trabalho de cada um, porque todos foram deputados. Então, se tem um cargo de prefeito, que todos passaram pelo mesmo cargo, basta comparar quem trabalhou mais, compare quem tratou direito do seu dinheiro. Teve gente que recebeu quase 30 milhões de reais em valores corrigidos entre verbas de gabinete, salários de assessores e salários próprios, e apresentou 5 projetos de lei, 3 para declaração de utilidade pública de associação. É um absurdo isso aí. Foram gastos 5 milhões de reais para uma pessoa escrever um projeto de utilidade pública. É dinheiro jogado na lama do contribuinte, nós não faremos isso na prefeitura. Obrigado, candidato. Vamos saber o próximo tema agora no telão. Em São Luís, existem os centros POPs, que servem como acolhimento aí para pessoas em situação de rua. Qual a sua opinião quanto a esse programa? Existe alguma proposta para reforçar esses centros, candidato? O déficit habitacional em São Luís hoje ele é grande. Nós poderíamos reduzir esse déficit em 43% caso a gente tivesse habitação das moradias que estão desocupadas hoje em São Luís. Então nós temos um plano de ocupação, claro que controlado, escalonado, em diálogo permanente com os próprios proprietários desses imóveis desocupados para buscar dar moradia a quem hoje não tem. Isso é coisa de quê? De déficit habitacional. Nós estamos tratando de falta de assistência social e centros como esses, eles são muito bem-vindos e certamente o trabalho será intensificado, porém em contato constante com a Secretaria também de Urbanismo e Habitação. Perfeito. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta e hoje contamos com a entrevista do candidato à Prefeitura de São Luís, Dr. Iglesio do PROS. E voltamos à rodada de perguntas. Vamos ver no telão o próximo tema. Infraestrutura. Todos nós sabemos que neste ano, várias regiões da capital receberam obras estruturais. Sabemos também que há uma grande maioria de comunidades carentes de ações de infraestrutura e saneamento básico. O senhor tem propostas para atender as comunidades periféricas de São Luís? Sem dúvida, o São Luís em Obra foi um projeto muito bom que o Edivaldo realizou. Um investimento aí da ordem de 233 milhões mediante contratação de empréstimo, alguma coisa em cima de recursos orçamentários que foram direcionados para a Secretaria Municipal de Obras. Ele será continuado o programa com a sinalização do seguinte: os recursos do empréstimo que foi feito, eles vão ser praticamente todos consumidos na gestão do Edivaldo. Vai haver um resíduo para o ano que vem, muito provavelmente eles não vão conseguir executar. A gente planeja readequar o orçamento da cidade de São Luís para tentar garantir uma continuidade dessas obras de manutenção e, se for necessário, São Luís ainda tem uma margem boa, nós vamos buscar mais um empréstimo para fazer a continuidade dessas obras, tendo em vista que os problemas estruturais da cidade são muito grandes e precisa, de fato, ser continuado. Não tem como dizer que a gente vai fazer um outro São Luís em Obra no que vem. Por quê? Porque nós não vamos conseguir, no início do ano, já um crédito. Um projeto como esse, para liberar um empréstimo, ele demora pelo menos um ano até você conseguir reunir toda a documentação, tramitar o processo, liberar, haver uma nova análise das contas do município e a liberação do dinheiro. Portanto, em 2021, no começo do ano, nós teremos dificuldade. Mas tem gente que está prometendo que vai construir obra aí, que só tem obra de 60 milhões de reais, estão dizendo que vão fazer e estão querendo decepcionar a população. Mas eu não vou deixar.
partir de 1º de janeiro de 2021, nós vamos governar a cidade de maneira séria. O que de entrar de recurso vai haver transparência, vai haver critério de distribuição, e você que paga as contas da cidade todo dia com o seu trabalho, aquele que você vai no ônibus cedinho trabalhar, às vezes passa 2 horas quando sai da zona rural para o centro, essa coisa de não saber onde está sendo aplicado dinheiro público acaba a partir de 1º de janeiro de 2021. Vamos para o próximo tema na tela. Emprego e renda. Candidato, a pandemia do novo coronavírus devastou a economia do país, né? Muitas cidades amargam ainda essa crise causada pela doença que se espalhou rápido no Brasil. Só para você ter uma ideia, segundo dados do IBGE, em julho agora, nós tivemos 66 mil novas pessoas desempregadas. Se a gente for somar isso a nível Brasil, foram 400 mil pessoas desempregadas. O que fez com que muitas pessoas utilizassem aí esse recurso que foi oferecido aí pelo governo, dessa ajuda de custo. O que o senhor pretende fazer para retomar o crescimento do município, caso o senhor seja eleito? Pode. O papel da prefeitura, ele é um papel de facilitação de ambiente de negócio. A prefeitura hoje, ela não tem caixa para grandes gastos com auxílios emergenciais, com auxílio emprego. A prefeitura não consegue fazer isso, mas tem gente que está prometendo aí compensação, R$500 por mês para as pessoas. Abriu a temporada de leilão em busca do seu voto de responsabilidade. Mas eu vou te explicar agora como uma cidade, de fato, ela gera emprego. Ela gera emprego, primeiro, criando condições para as empresas se estruturarem aqui. Hoje, São Luís não cria. Por quê? Porque quando uma empresa ela busca uma cidade para se instalar ou para fazer investimento, ela procura 3 coisas. A primeira coisa que ela procura é proximidade com o mercado consumidor. São Luís precisa ter empresas que tenham produtos que sejam consumidos aqui pelo nosso padrão de consumo. Segundo ponto, infraestrutura básica. As empresas precisam. Mobilidade urbana, para reduzir custo de frete, para fazer com que a logística seja melhor, melhora da tecnologia, por exemplo, com cabeamento de fibra ótica nas áreas que são mais interessantes para fazer investimentos. E o último é a isenção de tributos. A gente hoje arrecada em torno de R$600 milhões de ISS na cidade de São Luís. Então, o que vai acontecer? Para novas empresas, nós vamos isentar por um período. Por quê? Porque a gente não arrecada hoje esse imposto. O que está vindo para cá, ele vai ser isento. E isenção por bastante tempo. Por quê? Porque nós não vamos arrecadar no primeiro momento, diretamente, mas quando eu gero 1.500, 2.000, 3.000 postos de trabalho diretos, eu termino gerando também postos indiretos. E quando eu tenho aí 6.000 empregos ao todo, entre diretos e indiretos, a economia reaquece e a gente começa a arrecadar ISS de maneira indireta, só que respeitando um padrão sustentável de emprego. E aí a gente tem que entender o quê? Nossa vocação de cidade. Não adianta eu pensar que eu vou conseguir trazer empresa de tecnologia para São Luís, ou empresa de construção pesada, gigantesca, se a vocação da cidade é turística e cultural. E aí, como é que você faz uma cidade com uma vocação como essa ser interessante do ponto de vista econômico? Para ser boa para os de fora, para o turista, ela precisa ser boa para os de dentro. Então, o que a gente começa investindo? No nosso transporte público, que a prefeitura hoje ela não coloca um centavo dentro dele, isso acaba também em 1º de janeiro de 2021, com o nosso mandato. Ela precisa ser melhor para o cidadão. Quando ela tem vias urbanas mais conservadas, a gente melhora a zeladoria da cidade. Quando a gente consegue fazer uma formação, a prefeitura entra como uma facilitadora. Não tem condição de carregar o turismo nas costas, não, a prefeitura. Isso tem que ser compartilhado com a iniciativa privada. Mas a prefeitura facilita, ela traz o convênio para, por exemplo, entidades de formação, para a gente formar pessoas que têm uma capacitação em turismo para trabalhar na cidade. A gente facilita o acesso das pessoas e aos fazedores de cultura dos necessários recursos para fazerem as suas atividades também. E aí, quando a gente começa a ter uma cidade melhor para as pessoas daqui, hoje isso transborda para fora. A gente mostra foto, grava vídeo, vai para o parente que está lá fora, ele começa a ter interesse em vir para cá. O fato é que São Luís hoje é uma cidade muito ruim para quem vem de fora para cá do ponto de vista de serviços gerais. As pessoas vão para a praia está suja. Nós temos que enfrentar a questão da CAEMA com coragem.
Não é ficar nessa coisa, a CAEMA é uma empresa pública do governo do estado, eu não quero desagradar o Flávio Dino, eu vou deixar a CAEMA aí meia bomba como ela vive há um tempão. Isso não vai acontecer conosco. A gente vai discutir a saneamento básico, abastecimento de água aqui de maneira séria. Você que ganha até um salário mínimo por mês e tem que comprar água mineral para não viver com diarreia, semana sim, semana não, nós vamos apertar a CAEMA. E se a CAEMA não se regularizar dentro do que precisa, dentro do novo marco do saneamento básico, a gente vai substituir. Só que não vai ser essa coisa que teve em Ribamar, com BRK, em Passo do Lumiar. Aqui o negócio vai ser sério, não vai ter exploração das pessoas aqui em São Luís. Nós vamos fazer o que precisa para garantir que a água chegue na casa das pessoas e que o esgoto chegue aos domicílios. Chega de esgoto ao céu aberto com fezes no meio da rua, na casa dos outros. Criança, cachorro, doenças, zoonose, tanta coisa que existe errado nessa cidade porque não tem ninguém para enfrentar. Nós vamos enfrentar. Nós não estamos entrando com o rabo amarrado com quem quer que seja. Não tem. Não tem. Quem vai ser prefeito de São Luís serei eu a partir de 1º de janeiro de 2021. E a gente precisa que você nos acompanhe nessa caminhada votando 90. Ok. Bom, vamos para um rápido intervalo e voltamos já. 2020, o voto na Record. Já estamos de volta e hoje conversando com o candidato à Prefeitura de São Luís, Iglesio do PROS. Vamos saber o próximo tema na tela. Saúde. Candidato, sabemos que os socorrões 1 e 2 são hospitais aí de alta complexidade, normalmente sofrem aí com a superlotação. Você tem algum projeto que possa aumentar essa capacidade e ajudar aí no desafogamento dessas vagas que são tão apertadas? A gente sabe que o interior do estado também usa muito o Socorrão 1 e 2 aqui. Existe algum projeto? Eles também são de referência do interior do estado. Eu quero saber se você pretende criar novos postos de saúde, novos socorrões. A rede de saúde pública de São Luís precisa aumentar. Hoje nosso orçamento para a saúde está em torno de 22%. Cidade vizinha aqui, Teresina, gasta 34% do orçamento com saúde. Nós certamente vamos melhorar, investir mais em saúde proporcionalmente do que foi investido nas administrações anteriores. Até porque nós estamos numa chapa em que o prefeito e o vice, a partir de janeiro de 21, serão médicos. Então nós vamos ter uma atenção total com a área da saúde. O Socorrão, eu já fui o diretor do hospital em 2013. Naquele momento eu já entendia que era necessário ampliar a capacidade do hospital, porque hoje os leitos que nós temos, eles atendem uma população de 700 mil habitantes. Nós, naquele momento, tentamos construir ao lado do hospital, num terreno grande, provavelmente é o último terreno grande do centro que existe disponível. Nós conseguimos, inclusive, desapropriar o terreno para construir mais 200 leitos. Na época não foi feito. Hoje o que a gente tem é a perspectiva do Hospital da Ilha, que é um hospital que o governo do estado deve entregar para o município de São Luís. A nossa ideia é fazer a gestão do Hospital da Ilha com um consórcio metropolitano da Grande Ilha e, se necessário for, ampliar para um consórcio metropolitano da região completa, que tem 13 municípios, entre Catu, Cachoeira Grande, Rosário, tudo isso aí, todos colaborando financeiramente para o custeio do hospital, que vai ser um custeio caro. Um hospital como esse custa 15 milhões de reais tranquilamente por mês. Então, a nossa ideia qual que é? Utilizar o Hospital da Ilha. Se for possível fazer por consorciamento, nós faremos. Se não for, o município de São Luís deve assumir a gestão do hospital. Nós vamos temporariamente fechar o Socorrão 1, que hoje é um hospital pequeno. Ele vai ser reformado para reduzir a capacidade de 118 leitos, que hoje tem, mas de maneira apertada, onde as pessoas não têm um mínimo de conforto no hospital, para reduzir em torno de 80 leitos, para fazer só ortopedia e neurocirurgia dentro do hospital. Para a gente poder reduzir de fato, porque o que o governo do estado fez, o HTO, é um hospital muito pequeno e a demanda é muito grande. Então a gente precisa fazer a traumatortopedia com neurocirurgia ali no Socorrão 1, e o Hospital da Ilha vai pegar a grande urgência e emergência. Isso vai ser feito imediatamente? Não vai. Por quê? Porque 2021 tem uma vedação legal, tem a Lei 173 que ela veda a contratação. Então o que a gente vai fazer ano que vem? Primeiro semestre,
nós vamos fazer o projeto disso tudo. 6 meses fazendo projeto executivo. Vamos buscar garantir o recurso para 2022. Como? Emenda de bancada, muito provavelmente. Se não for possível, a gente vai estudar uma operação de crédito, um remanejamento orçamentário com extinção de alguma dessas secretarias que sejam menos produtivas, principalmente a Secretaria Municipal de Governo, hoje que tem um orçamento anual de 72 milhões de reais, e você que está me assistindo agora certamente não sabe o que ela faz. Portanto, ela será a primeira que nós vamos reduzir. No primeiro momento, sem dúvida alguma, 50% desse orçamento, liberando 36 milhões de reais no primeiro ano e 144 milhões de reais nos 4 anos da Prefeitura. É dinheiro que dá para fazer um hospital, equipar e fazer o custeio dele por pelo menos 6 meses. Será feito, e essa é a nossa visão para a saúde de São Luís. Ainda sobre o tema saúde, vamos com a pergunta da repórter Larissa Madeira. Candidato, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, os profissionais da área de saúde acabaram ficando bastante sobrecarregados para atender a demanda de pacientes que diariamente davam entrada nos hospitais em todo o estado, mas principalmente aqui na capital. E por estarem na linha de frente, dezenas deles acabaram perdendo a vida. Foram mais de 3 mil infectados. E a gente quer saber, se eleito, qual o seu plano de governo para valorizar esses profissionais aqui na nossa cidade? Pronto, é perfeita a pergunta. 2021 vai ser um ano que nós somos vedados. O artigo 8º dessa lei que eu acabo de falar, a 173, ela veda gratificação, abono, aumento para servidores. O que a gente vai agir em 2021? Organizar a casa, melhorar os processos de trabalho. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa vai ter uma cadeira melhor para sentar, que nós vamos buscar fornecer uma refeição de qualidade, que nós vamos pintar o ambiente de trabalho para melhorar a ambiência, porque o dinheiro vai ser pouco, e a valorização vai ser feita no sentido de muito mais facilitar a estrutura de trabalho de quem está, para que ela possa trabalhar sob menos pressão, sob menos estresse, garantir que ela vai ter um computador para trabalhar, garantir que não vai faltar o toner da impressora para ela trabalhar, que ela não vai ter que passar 1 hora para fazer uma função que ela precisa fazer 5, 10 minutos muitas vezes. Relaxar o funcionário, porque a gente entende que isso é extremamente importante. Se eu não consigo, por força de lei, aumentar o teu salário, eu vou buscar melhorar o teu ambiente de trabalho e ampliar o diálogo contigo. Vai ser um diálogo respeitoso da prefeitura com os nossos servidores. Eu sou servidor municipal, eu sou concursado, eu estou na carreira, eu reconheço a necessidade porque passo essa dificuldade. Quantas vezes a gente não ficou num plantão sem ter o que comer, uma equipe médica, uma equipe de enfermagem, a gente tem que buscar comida fora num plantão que já é um plantão difícil. Tem servidor da prefeitura hoje, serviço prestado, auxiliar de enfermagem que recebe 900 e poucos reais e quando tira o consignado que ele precisa fazer para resolver uma emergência, ele fica com 700 reais na conta para dar 12 plantões por mês. Vocês vão ser valorizados. Em 2022, nós vamos começar um plano para reestruturar a carreira, porque não vai ter mais a vedação da lei. Nós vamos fazer nos 3 anos seguintes uma pactuação para conceder o reajuste para recompor as perdas. Essas pessoas estão com salário há muitos anos com complicação. O que é que acontece? Hoje, o servidor municipal, ele ganha pouco e não aumenta. O servidor da saúde está massacrado, ele não tem nenhuma perspectiva. Então nós vamos cuidar dos servidores pela nossa própria história. Eu sou um servidor municipal, Iglesio 90 é servidor municipal e vai ser um grande prefeito para São Luís a partir do ano que vem. Candidato, ainda em cima desse tema da saúde e falando também da pandemia do coronavírus, que é para deixar uma lição para todos nós, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, sobre um tema muito importante em qualquer gestão que pouquíssima gente fala, que é a saúde preventiva. Dentro de uma possível gestão do senhor, o que será feito em termos de saúde preventiva para a capital do Maranhão? A atenção primária ela é o grande filão dos marqueteiros, dos candidatos que não fazem ideia do que seja um sistema de saúde. O discurso é sempre assim, nós vamos investir na atenção básica e vamos aumentar a cobertura de atenção básica no município. Tem candidato que já disse que vai aumentar para 100% em 4 anos, o custo disso anual é 200 milhões de reais por mês a mais. Tem candidato que já disse que vai fazer 75%, nós estamos em 39,08%. Se a gente conseguir avançar
para 55% a 60% em 4 anos, vocês podem ter certeza que vai ser uma vitória gigantesca para a cidade de São Luís. Por quê? Porque demanda muito recurso. A gente precisaria ampliar de 56 unidades básicas de saúde que a gente tem hoje para aproximadamente 75. Cada unidade básica dessa de saúde, para ela funcionar bem, para atender de maneira adequada a população, ela vai gastar aí 2 milhões, 2 milhões e meio de reais com todos os equipamentos, com a infraestrutura, com o custo do terreno, que a gente precisa comprar terreno também para fazer isso aí, colocar pessoas lá dentro. Então, são novas contratações. O que a gente vai fazer em 21? Nós vamos melhorar as que já tem, nós vamos buscar recursos de emenda federal, que a gente espera que levantar pelo menos uns 30, 40 milhões de reais de emenda de bancada para São Luís no ano que vem, para a gente fazer a construção de 6 a 7 unidades básicas de saúde. É só isso que a gente consegue fazer para o ano que vem. Por quê? Porque o primeiro semestre é de projetos, o segundo semestre é captação de recursos, começo da construção, para a gente em 2022 começar as inaugurações, já podendo fazer a previsão de concurso para os seletivos, para poder colocar pessoas lá dentro para trabalhar e atender a população mais perto de casa da melhor forma possível. Ok, vamos ao próximo tema na tela. Transporte. Ônibus superlotados, falta de segurança, frotas reduzidas são apenas algumas das reclamações de quem precisa utilizar o transporte coletivo da capital. Caso se torne prefeito em uma possível gestão do senhor, como o senhor pretende melhorar a vida dos usuários dos ônibus? E também gostaria de saber se está no seu plano de implantar aí outros meios de transporte para proporcionar mais ações para o cidadão, mais opções para o cidadão, tipo o metrô, BRT ou até o próprio VLT. Maravilha, nós vamos melhorar o que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje? Uma bomba relógio no transporte. A bomba relógio do transporte, que é um sistema de ônibus que é financiado por você, que ganha de 1 a 3 salários mínimos, que tinha um sistema que tinha 11 milhões e meio de passagens por mês, que hoje tem 7 milhões de passagens. Perdemos 4 milhões e meio de passagens no sistema público de transporte de São Luís. Sabe por quê? Porque a prefeitura não investe um centavo. Quem banca a gratuidade da pessoa com deficiência, da pessoa que tem uma doença reumatológica, de quem precisa fazer uma doação de sangue, todas essas gratuidades não são bancadas pela prefeitura, são bancadas pela sua passagem. Por você que quase não tem dinheiro para comer até o final do mês e paga R$ 3,70 num ônibus apertado, que demora 40 minutos para chegar, até às vezes mais de hora, se você estiver na zona rural, porque perdeu aquele ônibus, ele só passa, sabe-se lá, a hora que Deus vai mandar o ônibus de novo para lá. Ele é pago por você. Então, isso acaba. Nós vamos começar um diálogo com o sistema de transporte para fazer investimento nele, visando o quê? Melhorar o conforto dos ônibus, redesenhar as linhas de ônibus. Quem vai dizer qual ônibus vai passar em determinado local não é mais o vereador, é o estudo técnico de viabilidade que mostra o que vai ser eficiente para que a pessoa tenha ônibus em tempo adequado, com conforto, segurança, para valorizar o que a gente tem de melhor. Nossa gente, cidades são pessoas, cidades são pessoas, e é isso que a gente vai mostrar para São Luís a partir de 1º de janeiro de 2021, com o nosso mandato Iglesio 90, prefeito de São Luís. Candidato, em rápidas palavras, as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer à TV Cidade por esse espaço democrático, a vocês pela entrevista, a você que me assiste agora, que acompanhe nossas propostas em iglesio90.com.br, em nosso perfil nas redes sociais, o @Iglesio, @Iglesio Moisés, também no Facebook, no Twitter. Nós temos o melhor para São Luís e vamos mostrar a verdade, os números da cidade, as ações que podem ser tomadas com verdade, com força de trabalho, e mostramos isso no Socorrão e na Assembleia Legislativa com o melhor mandato já da história da Assembleia até hoje. Muito obrigado, faremos um grande mandato na Prefeitura. Iglesio 90. Candidato, obrigado. O programa Eleições 2020, o Voto na Record, termina aqui. Nós temos um próximo encontro amanhã, logo depois do Balanço Geral.